Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do Atendimento Educacional Especializado e vamos para mais uma aula do segundo ano. Pegue seu material impresso ou a sua adequação e vamos lá. Aqui nós vamos começar com as atividades de língua portuguesa do material impresso lá na página 52, tá? Essa proposta aqui está dentro das atividades que a professora Catiane vai explicar ou já explicou, então atenção. Então aqui pede para contornar a sílaba mais forte das palavras. Então aqui tem um segredinho. Vamos prestar atenção, nós temos a primeira palavra, vamos fazer a leitura? A palavra peteca. Vamos fazer a leitura novamente? Peteca. Vamos chamar a peteca para ver qual que é a sílaba mais forte? Peteca. Qual ficou mais comprido? É o T. Então, olha aqui, ó, vamos para a palavra surpresa. Vamos chamar a palavra surpresa? Surpresa! Ó, o pre ficou mais comprido, é a sílaba mais forte. Então, aqui é uma proposta que a gente tem que colocar as crianças para fazer a leitura, para repetir, para se ouvir, tá? Então, ela vai fazer sentido para as crianças a partir do momento que ela consiga se ouvir, fazendo a separação, contornando, procurando essa sílaba mais forte. Então, vamos chamar a palavra. Vamos para a última aqui? Olha a palavra mané. Vamos chamar o mané? Mané! Olha só, essa palavrinha tem até um acento agudo, tá? Então, vamos prestar atenção. Agora, aqui, a gente tá pedindo assim, para vocês copiarem as palavras da atividade anterior, em que a vogal E pode ser pronunciada como I. E a vogal O pode ser pronunciada como U. Depois pinte as vogais, tá? Então, aqui nós fizemos aqui assim, dessa seguinte maneira. Colocamos pistas visuais. O roxinho vai ser o O com o som do U. Quando eu falo O, minha boca abre. Quando eu falo eu faço o biquinho, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos várias palavras aqui. Olha, vamos pegar um exemplo. Quando eu escrevo a palavra grande, quando eu leio, faço a leitura, eu presto atenção, eu falo grande. Mas na oralidade, conversando no dia a dia, eu não falo grande, eu falo grande. Então, o E vai ter o som do I, tá? E aqui, quando eu falo a palavra ouvido, eu falo ouvido quando eu faço a leitura. Mas quando eu falo assim, ai, tá doendo meu ouvido. Na pronúncia, na oralidade, sai som do U, tá? Então, aqui é para a criança prestar atenção na diferença quando eu escrevo, enquanto eu faço a leitura, e quando eu falo normalmente, no diálogo, na oralidade, porque elas têm um tipo de escrita, mas eu, quando vou falar, tem uma outra pronúncia, tá? Isso acontece muito com crianças na faixa de alfabetização, muitas vezes elas vão escrever da maneira que elas falam, tá, gente? Então, assim, aqui a gente tem que ter muita sensibilidade para falar para a criança que, ó, vamos fazer a leitura? Essa aqui tem som de I, essa daqui tem som de U, mas eu escrevo com O. É normal, às vezes, as crianças trocarem, tá? Quando vão fazer a escrita dessas palavras, tá certo? Então, é só uma atividade mais ilustrativa para prestar atenção no som, né? No som e na escrita. Vamos seguir? Agora aqui, na página 53, também na mesma temática, né? Fala do som do E e do U, né? Como elas... Olha lá, o que você pode perceber na pronúncia das vogais E ou O, quando elas estão na sílaba mais forte. A fala é igual à escrita. Então, é isso que eu preciso prestar atenção. Tá na sílaba mais forte? Eu vou chamar a palavra. Se tiver na sílaba mais forte, eu vou usar E ou O.
Agora, e se tiver na sílaba mais fraca? Falamos I ou falamos U, tá? Vamos seguir. Agora, 3 palavras escritas com a vogal E, que na pronúncia eu posso escrever I, que na pronúncia ela se transforma, ela muda para a letrinha I. Olha aqui, quando eu vou escrever a palavra alicate, mas às vezes, na hora que nós vamos falar, eu quero um alicate. Não vou escrever, eu não vou falar alicate. Há pessoas que dizem sim, mas geralmente nós acabamos atropelando a fala e falando com I. Igual a palavra tomate, mas a gente geralmente fala tomate. Igual aqui, pote, mas nós falamos geralmente pote, tá? E aqui a mesma coisa. Eu escrevo com O, mas quando eu falo, se transforma em U. Amarelo, conto, Marcelo. A proposta aqui é, se às vezes a criança não souber escrever ainda, você pode escrever para sua criança e pedir para ela, acha para mim onde que eu escrevi a palavra tomate. Pede para ela circular, a vogalzinha do final, tá? Então é para ela prestar bem atenção aqui nessas questões de escrita, tá? E oralidade. E agora nós vamos falar do jogo lá da página, do anexo da página 181, tá? Ele vai ser trabalhado com vocês. E é um jogo que ele vai levar em consideração as rimas, tá? A professora Catiane vai explicar todo esse jogo com vocês. Tem aqui, né? Rima 1, rima 2, rima 3. Então, aqui eu pus um exemplo, tá? Às vezes, algumas atividades a gente coloca uma proposta um pouquinho diferente, mas que vai ter a mesma temática, tá? Igual aqui, eu tenho a palavra coração. Qual dessas 3 figuras aqui termina como coração? Relógio. Peço para a criança falar. Mão ou flor? Coração rima com mão. Termina com mão. Então, olha aqui. Próxima palavra, próxima figura. Pastel. Olha aqui. Pastel. Olha, eu tenho a pia, eu tenho o anel e eu tenho a caneta. Qual termina como pastel? Tem o mesmo som no final, o anel. Olha, se vocês observarem, nós usamos pistas visuais também, as cores, tá? Para facilitar para as crianças. Aqui, ó, eu tenho o soldado. Soldado. Qual dessas palavras terminam igual soldado? Tem o mesmo som no final. O dado. E aqui eu tenho gato. E aqui eu tenho essas 3 opções. Qual termina igual? O gato. O rato. Aqui foi uma proposta que a gente fez para ilustrar, para explicar para vocês, mas a professora Catiane vai explicar com outras figuras. Às vezes, essa forma aqui é uma forma bem simplificada, é uma adequação, é uma proposta. O pai ou o responsável que se sentir mais à vontade em seguir a proposta da videoaula é o melhor. Mas isso aqui, às vezes, é para alguma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, isso aqui você vai conversar junto com o professor da sua criança, tá? Qual é o mais adequado? Mas o ideal é seguir a proposta que a dona Catiane vai fazer durante a aula. Isso aqui foi só uma ilustração para vocês compreenderem, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a palavra avião. Vamos ver qual rima com avião aqui? Verruga. Carinho. Melão. Melão. Termina igual avião? Sim, acaba com ão, tá? Olha lá, eu tenho o ninho. Qual
que rima com ninho? Verruga? Carinho? Ovo? Não, é o carinho. Rima com ninho. Aqui eu tenho uma sugestão. Conforme vocês vão fazendo com as crianças, peço às vezes para ela escrever embaixo da figura a rima, fica mais fácil. Aqui, se você às vezes quiser recortar e fazer com a criança, você também pode. Isso aqui é um banco de palavras, tá? Pode ser usado para a situação do jogo, ou você pode usar dessa maneira com a criança, tá? De fazer só recortar e colocar a rima. Essa seria a nossa proposta para a sala de recursos, tá? Se a gente tivesse com a criança frequentando a sala de recursos, possivelmente a gente iria à sala, conversar com o professor e faria essa sugestão. Tudo aqui é sugestão, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui nós temos o vovô, né? O vovô. Vovô termina igual o ovo, tá? Olha só, próxima palavra. O menino. Qual aqui rima com o menino? Tem o som igual do menino. O nordestino. São palavras que rimam. Menino nordestino. Pode ser? Pode. E ali nós temos a tartaruga. Tartaruga rima com verruga, tá? Então aqui é um poeminha que vai ser trabalhado com vocês. A professora Catiane vai trabalhar isso, tá? Acredito que como uma produção. E aqui eu abordei de uma outra maneira para uma criança que precisa de mais orientação. O poema está aqui e eu vou ler. Brincar, dançar e estudar. Essa é a criança esperta, que tudo quer reconhecer. Com a mente aberta, observa, pergunta, pesquisa, na infinita descoberta. Aqui é um poeminha, nós temos várias palavras que rimam. Então, aqui nós temos essas ilustrações, tá? Essas figurinhas. E eu fiz algumas perguntinhas para aquelas crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade e que precisam de uma orientação ainda. Vamos ver se ela já consegue relacionar o que acontece nessa figura com o que eu estou perguntando. Vamos lá? O que acontece nessa imagem? Aqui, as crianças dançam, né? O dançar. Elas brincam, o brincar, ou elas estudam, que é o estudar. O que está acontecendo aqui? Então, eu vou pedir para a criança, circula para mim, circula aí para mim, o que está acontecendo lá? Olha, elas estão brincando. Então, procura aqui para mim a palavra brincar. Ela vai usar um pouco da estratégia já de leitura dela, tá? Então, aqui, as crianças estão com a mente aberta ou ela observa, pergunta e pesquisa. Vamos ver essa figura. Essa criança está fazendo o quê? Olha, elas estão fazendo leitura, elas estão com livros, elas estão com uma expressãozinha de felicidade, quem está prestando atenção, que está descontínuo, conversando uma com as outras. Então, a gente vai colocar como opção, observa, pergunta e pesquisa, tá? É uma proposta aqui dessa produçãozinha de texto que pode ser realizada de forma oral, explorando a oralidade com a criança que às vezes ainda não tem a escrita desenvolvida, tá? Vamos lá? E agora a gente começa com a parte de matemática, tá? É uma proposta que está lá no material impresso, página 30, tá? Aqui nós vamos começar a trabalhar com a divisão. Nesse momento é muito importante. Peça para a criança desenhar, riscar, porque essa representação mental é muito importante para ela elaborar um raciocínio, tá? Então aqui, primeira coisa que nós vamos pedir, pede para a criança contar todas as sementes, tá? Vamos pedir para contar, vamos marcar o número aqui para mim.
para eu saber qual é o total, todas as sementes juntas, certo? Agora nós vamos voltar e ler o exercício para ela. As crianças aqui, né? Elas, se são elas, são as meninas, né? Elas, eu estou falando de menininha. Elas pegaram todas as sementes que estavam no chão para fazer uma pulseira para cada uma. Então, a Verônica fez uma pulseira para ela e a Marta fez uma pulseira para ela, tá? Usando estas sementes aqui. Indique como repartir igualmente as sementes colhidas para cada uma das meninas. Então, vamos lá, tá? Eu pus a Verônica de vermelho e a Marta de verde. Vamos começar a desenhar. Se eu colocar uma sementinha para a Verônica, eu preciso colocar uma sementinha para a Marta. Sobrou semente? Sobrou. Vou pôr outra sementinha para a Verônica. Olha as cores. Vou pôr outra sementinha para a Marta. Vou perguntar, sobrou semente? Eu posso repartir de novo? Posso. E assim por diante. Até elas descobrirem e pede para ir riscando. Conforme ela for colocando no box aqui, pede para ir riscando, tá? Um a um para ela fazer essa correspondência. E quando ela terminar, pede para ela contar se o que a Verônica ganhou é a mesma quantidade, é igual ao que a Marta ganhou. Porque aqui, se a pulseira da Marta ou da Verônica ficar com mais ou com menos sementinha, vai ficar errado, não vai dar certo. Porque olha a nossa proposta, repartir igualmente, tá? Então vamos lá. Quantas são as sementes? Né? Olha aqui, 24 sementes. Quantas são as meninas? Opa! As meninas são a Marta e a Verônica, tá? Que a gente já fez a repartição lá, nós fomos fazendo o passo a passo. E aqui nós vamos dividir os dinossauros entre o Tiago, o Vitor e o Francisco. Aqui eu fiz um box, uma adequação dessa atividade pelas cores que foi proposta lá na videoaula, né? O primeiro menininho aqui, que é o Tiago, o risquinho dele ficou de azul. Vamos ver quantos risquinhos o Tiago ganhou? Ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que colocar 4 para o Tiago. Vamos ver quantos o Vitor ganhou? 1, 2, 3, 4. Também, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui o Francisco ganhou também 4. 1, 2, 3, 4. Eles têm que ganhar sempre a mesma quantidade. Isso é a ideia do repartir. Eu tinha tudo isso de dinossauro e eu reparti entre os 3 menininhos, né? Então, isso é muito importante aqui, ó. Eu tinha 12 dinossauros e dividi, eu reparti por 3 crianças, que são os netos de Márcio, né? Então, quantos dinossauros cada criança ganhou? Se o Tiago ganhou 4, o Vitor tem que ter ganhado 4 e o Francisco também 4. Vamos ver? Olha lá, ó, ficou com 4. Eu tirei as respostas, pessoal, porque muitas vezes essas propostas podem ir para vocês antes de ser apresentada a aula. Então, é para vocês fazerem em casa, tá? São sugestões, facilitadores para vocês. Então, eu tenho tirado as respostas, tá bom? Então, aqui, nesse exercício da página 39... No Dia das Crianças, uma turma do 2º ano recebeu 40 livros de histórias infantis. Nessa sala, há 2 tipos de estante. A estante A, com 8 nichos, 8 buraquinhos, tá? Os nichos são esses buraquinhos aqui, tá, gente? E a estante B tem 10 buraquinhos, tá?
Então, aqui, vamos ver o que nós vamos precisar fazer nessa atividade. Registre como esses livros poderão ser distribuídos igualmente, tá? O que eu distribuí aqui tem que ter o mesmo tanto aqui, aqui, aqui e aqui na estante A. E o que eu distribuí aqui na estante B tem que ter o mesmo tanto aqui, aqui, aqui e aqui. Esse é o conceito da divisão que está sendo trabalhado aqui nessas atividades com as crianças, tá? Então, o que eu tenho sempre? 40 livros. Pede para a criança desenhar 40 bolinhas, tá? Eu desenhei aqui. Então, primeiro, nós vamos repartir aqui nos oito nichos, né? Então, eu vou começar a colocar. Vou lá, vou repartir a bolinha, vou pôr uma aqui, então vou riscar, vou pôr outra aqui, vou riscar, vou pôr outra aqui, vou riscar, até eu terminar de distribuir. E eu posso desenhar, tá? Eu posso ir riscando, fazendo palitinho. O que é importante? Essa representação mental para as crianças. Olha lá, agrupe de 8 em 8. O que eu vou ter que fazer? Se eu coloquei 8 aqui, vou ter que colocar 8 aqui e assim por diante. E aqui, se eu comecei colocando 10 livros aqui, eu vou agrupar de 10 em 10. Então, eu tenho que ler a proposta do exercício e fazer o desenho. Vou voltar no exercício, vou ler como é que eu quero agrupar, tá? Vou olhando, vou distribuindo para ver quantos cabem em cada nicho. Se aqui eu agrupar de 8 em 8, se eu desenhar 8 aqui, eu tenho que desenhar 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Se eu desenhar 10 aqui, é 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Pode sobrar nicho? Pode ficar faltando nicho? Não sei. Vocês vão ter que fazer o desenhinho, ver qual é a proposta, esperar a explicação da professora Vanessa a respeito dessa atividade. Só que o desenho aqui é a sugestão. Faz o desenho. Quantos livros são? São 40. Tá certo? Então, agrupa, pede para circular, pede para desenhar, tá bom? E aqui nós temos as atividades das caixinhas de leite lá na página 33. Aqui nesse exercício, a gente não tem esse desenho, por isso que eu coloquei a imagem, porque para ficar mais fácil. Eu tenho 12 caixinhas de leite e vou agrupar como? De 4 em 4. Eu coloquei 4 aqui, vou circular mais 4 aqui, mais 4 aqui. Vamos ver quantos grupos de 4 eu vou formar, tá? Eu acredito que eu também tirei a resposta dessa para vocês poderem fazer em casa, tá? Então, se não tem lá no exercício essa imagem, desenha o palitinho, tá? Ou desenha quadradinho, desenha 12, agrupa de 4 em 4. Então, eu fiz 3 agrupamentos. Então, 12 caixinhas de leite dividido por 4 é igual a 3, tá? Vou fazer 3 grupinhos. Agora aqui, tenho 24 potes de iogurte. Esses 24 potes também, gente, não estão nesse exercício. Eu coloquei, tá? Então, desenhe. Eu vou agrupar de 6 em 6, tá? Circulo de 6 em 6. Olha, tá até coloridinho aqui, tá? Vamos ver como vai ficar? Vai ficar 24, com um grupinho de 6, eu vou fazer 4 grupinhos, tá? Essa é a nossa aula de hoje, nós ficamos por aqui e até a próxima.